Obrigado, Susana. Eu queria agradecer enormemente ao grupo Segundo as Intenções, que já fiquei sabendo que é um grande sucesso já desde e que, infelizmente ou felizmente, a gente tem aprendido a ter novas possibilidades, né, nessa pandemia, né? Imaginem vocês a mão de obra que seria estarmos presencialmente. Eu e a Karina teríamos que nos deslocar até o Rio de Janeiro, e há males que vêm para bem dentro desta nova ordem mundial, né, que foi forçada a gente usar dessa maneira a tecnologia, e é um prazer estar com vocês, apesar de todo esse momento, né? Como eu sou professor de saúde pública e, obviamente, como profissional, não estamos vivendo bons momentos, são momentos desafiadores, mas a gente nunca abandona essa questão, digamos, do nosso outro lado da vida profissional, que é a educação judaica, em especial esse projeto. E, portanto, para mim é um prazer, eu já agradecendo a Susana, infelizmente, o Moisés, eu queria agradecer a ele imensamente o esforço dele desde o primeiro contato, e dizer para vocês que é um prazer enorme estar fazendo essa live com, digamos, a minha parceira de jornada, né? Eu digo para vocês que é uma dupla que só cresce a cada dia, né? A gente foi, enfim, esse é um projeto que a gente vai fermentando já há 14 anos quase não, porque a gente começou a trabalhar em 2006, já montando a primeira edição de 2007, e eu digo para vocês que é um enorme desafio, porque a gente vai se modificando ao longo dos anos, e é isso, e é um grande prazer para mim poder dividir essa live com a Karina, porque acho que o projeto somos nós dois nesse sentido. E agradecer indiretamente ao Fundo Comunitário, né, que sempre propiciou essa oportunidade para nós, e tem sido um marco hoje no judaísmo brasileiro, nesses últimos 13 anos, não só para a juventude, mas como adultos. E mais do que isso, eu acho que vai ter, dentro do que eu vou falar, a ideia, pessoal, é que assim, eu vou transmitir algumas ideias para vocês, a Karina vai, na sequência, trazer outras ideias, e a gente vai estar aberto para vocês, para uma conversa, enfim. Alguns já nos conhecem, né, que estão presentes, outros estamos conhecendo pela primeira vez, então fiquem à vontade para nos perguntar, não se constranjam, eu sou professor, Karina também, nesse sentido, a gente está sempre super aberto a ouvir perguntas, a debater, inclusive quem não concordar com a gente. Eu digo para vocês que uma das coisas mais judaicas que existe é não concordar e criar o diálogo da discórdia, o diálogo positivo, o diálogo construtível da discórdia no bom sentido. Então, fiquem sempre super à vontade, não há problema. E eu, na verdade, trouxe para vocês hoje, eu acho que assim, a gente está entrando no calendário judaico, nos próximos dias, nós já vamos começar a viver o que eu chamo do auge da temporada da memória judaica, né? Nós vamos iniciar o período, digamos, que começa com a festa de Purim e com a alegria de Purim, e nós vamos entrando logo em seguida, um mês depois, exatamente na festa de Pessach, que é talvez um dos marcos mais significativos da memória judaica, e que é onde eu queria talvez focar algumas das mensagens para chegar, digamos, com vocês depois em Yom HaShoah, que é alguns dias depois que termina a festa de Pessach. E dizer para vocês, antes de mais nada, que por conta disso, né, por conta da festa de Purim, que relembra toda a história da rainha Esther, do rei
do rei Ahasverosh na Pérsia, começa a traduzir uma questão muito forte para o povo judeu, que é a memória. Não há identidade judaica sem memória. Sem memória da história, sem memória do que aconteceu. E um dos fatos que eu acho mais bonitos da Haggadah de Pesach, que nada mais é do que um manual educativo, né? Vocês sabem que a palavra Haggadah na verdade, vem de um verbo em hebraico que é lehagid, que é contar. Né? Então, na verdade, aquele livro tão querido dos judeus de milhares de anos é nada mais, nada menos do que um manual de memória. É um manual que nos conta a cada ano aquela mesma história. E uma das questões que eu sempre falo muito para as pessoas quando a gente conversa sobre a questão da memória no judaísmo é que a Haggadah nos convida, ela diz num determinado trecho, que deve, em cada geração, deve o homem se sentir como se ele mesmo estivesse no Egito. E vejam vocês que essa é uma memória muito, muito interessante, né? Ela é, ao mesmo tempo, desafiadora. Nenhum de nós vivenciou a saída do Egito, nenhum de nós, obviamente, porque isso nem nós sabemos que aconteceu de verdade. Então, nós somos, há milhares de anos, convidados anualmente a nos sentarmos numa mesa, em família, com amigos, e celebrar nossa capacidade de lembrar algo que a gente não sabe nem se existiu. Por quê? E a Haggadah vai mais longe. A Haggadah diz em cada geração. Será que a geração dos nossos bisavós pensava a saída do Egito da mesma maneira como os nossos avós? E mais ainda, como será que as gerações futuras vão lembrar da saída do Egito? Então, eu queria dizer para vocês, nesse primeiro momento, que justamente isso. Né? Quer dizer, os judeus têm por si, dentro da sua essência básica, da sua identidade própria, a questão da memória. Não esquecer jamais sempre foi algo muito judaico. Muito bem. A questão é o que a gente faz com isso. Mais ainda, né, eu vou mais longe no nosso desafio, é pensar quais são os desafios da educação. E quando eu digo educação judaica nesse sentido, pessoal, não quero dizer somente, digamos, a escola formal, como a gente conhece, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Manaus tem um projeto educativo suplementar da comunidade judaica de Manaus, né? A Anne conhece, a Dina conhece. E, mais do que isso, o que será? Será que nos basta a reflexão de que na educação judaica nós temos que ensinar as novas gerações a lembrar o que aconteceu? E ponto. Eu diria para vocês que não. Né? Eu acho que talvez esse é um dos elementos principais que desafiam, digamos, o judaísmo na sua contemporaneidade do século XXI. Nós, como eu falei para vocês, nós não vivemos a saída do Egito, mas primeiro nós vivemos até hoje, na nossa memória mais recente da história judaica, dois grandes marcos que, sem dúvida nenhuma, eu considero que revolucionaram toda a história judaica depois que eles aconteceram, e óbvio que, por consequência, revolucionaram o processo educacional judaico. E é claro que eu estou falando, pessoal, da metade do século XX para frente,
por um lado, com talvez um dos maiores crimes que a humanidade cometeu contra si própria, onde, obviamente, eu vi alguém colocando, talvez o seu Jaime Benayon tinha colocado antes o hashtag #WeRemember, e nós lembramos, porque isso, sem dúvida, mexeu com a nossa essência, com a nossa alma, né? E que, sem dúvida, nós, também muitos de nós, não estivemos lá. Não somos personagens que vivenciaram aquilo, mas nós temos ainda o privilégio de ouvirmos os testemunhos daqueles que estiveram. Ou seja, esta já é uma memória diferente do que foi, por exemplo, a saída do Egito. Talvez um dos desafios é a gente achar os pontos comuns disso, e já vou falar para vocês. E, por outro lado, né, o outro grande marco, talvez revolucionário na vida judaica, né, dos últimos, eu diria, 500 anos, no mínimo, né, mais até, foi começarmos a encarar uma nova condição judaica. Né? O judeu, a partir de 14 de maio de 1948, deixa de ser um judeu diaspórico só, aquele judeu que perambulava durante anos e anos pelo mundo afora, construindo uma identidade maravilhosa ao longo da sua história. Essa é uma grande característica do povo judeu, mas, ao mesmo tempo, a partir desse momento, ele passa a viver com uma estrutura, com uma nova possibilidade. Né? Ele pode viver a experiência nacional. A criação do Estado de Israel nos trouxe mais um elemento muito forte na nossa identidade, né? E acho que esse é o grande desafio. O que eu queria, na verdade, gente, trazer para vocês é exatamente essa questão da educação, em primeiro lugar, da necessidade da gente achar, como eu falei para vocês, sem comparações. Eu acho que, assim, eu queria convidar vocês a sair um pouco da zona de conforto da memória judaica, muitas vezes, que é assim, o lembrar para nunca mais acontecer, não basta mais para a nossa educação judaica contemporânea. Da mesma forma como aqueles sedarim que a gente estava acostumado a fazer nas escolas, nos movimentos juvenis, muitas vezes não fazem mais sentido para muitos dos jovens atuais. Então, eu acho que uma das questões principais é como a gente mantém esta memória. Ela é absolutamente essencial, mas de como que a gente busca novas linguagens. Acho que esse é o grande desafio. E uma das questões mais importantes, pessoal, é achar uma palavra que nós sabemos muito bem lidar. Mas, às vezes, a gente peca por se manter só no particular, né? O incomparável. E é a questão do legado que a história traz, o legado que a memória traz, o que nós aprendemos com a memória. Hoje, pouco importa para o povo judeu se nós temos ou não uma comprovação histórica, arqueológica, que a saída do Egito aconteceu há 3, 4 mil anos atrás. O que importa para nós é que somos um povo, o legado da liberdade que Pesach nos traz anualmente. Em cada geração falamos uma nova língua, mas celebramos a liberdade. Mesmo eu considero como desafiador essa questão tanto do Yom HaShoah, da memória da Shoah, como a questão, digamos, mesmo da criação do Estado de Israel. Eu acho que, assim, a memória da Shoah
Vocês sabem, nós vivemos uma sociedade contemporânea, no mundo ocidental, onde essa história nunca saiu da moda. Ela nunca saiu. Hollywood, vira e mexe, traz essa questão, e nós sempre temos o compromisso inabalável de criarmos espaços de memória. O que eu quero dizer com mudança da linguagem? Nós temos que pegar todo o legado, inclusive universal, que a Shoah traz. Trazer tudo que nós aprendemos com as experiências que tivemos, primeiro, com ouvir os testemunhos daqueles que conseguiram sobreviver a esta tragédia. E eu digo para vocês, eu sempre falo para as pessoas em loco, naqueles cenários, né? Eu digo que a gente visita, através da Marcha da Vida, né? Talvez um dos piores cenários que a humanidade podia ter construído para si própria, que chama-se Auschwitz-Birkenau, né? É ali, e essa talvez é uma das possibilidades diferentes de pensar que a gente tem, de poder conhecer, de poder presenciar os cenários, né? Até porque, diferente da memória de Purim ou de Pesach, nós enfrentamos ainda o desafio do negacionismo e ainda o desafio, né, da banalização da banalização. Já não é mais só a banalização, mas é a banalização da banalização. As pessoas agora falam sobre essas questões de qualquer maneira e de qualquer forma. Eu acho que aí está o desafio. Quando a gente traduz isso para a linguagem pedagógica, para a linguagem educativa, aí eu falo, não é só para os jovens, mas é para os adultos, e aí eu digo, a Marcha da Vida tem um papel absolutamente fundamental nisso que eu estou falando para vocês, porque ela convida as pessoas, sejam adultos, ou sejam os jovens que viajam conosco, a se transformar no processo da memória. A se transformar significa tornar-se aquela memória, tornar-se própria. Não só no coletivo judaico. Eu acho que a experiência de você conhecer a Polônia, conhecer os campos, conhecer a história da Shoah, conhecer os testemunhos daquelas pessoas que viveram isso, é entrar em contato com algo para si próprio. Eu acho que essa é a maravilha da memória judaica. É você, como indivíduo, conseguir entrar dentro desta memória coletiva. Mas falando também, pessoal, e ouçam muito bem isso que eu queria falar para vocês, também na linguagem universal que toda esta tragédia traz. Ela não é uma tragédia só do povo judeu. Ela é uma tragédia também de toda a humanidade. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma relação muito forte, muito próxima com essa memória. E eu acho que um dos mecanismos principais de lidarmos com esta mudança da memória, ou mudança da linguagem da memória, a memória não se muda, é talvez a gente conquistar as novas gerações num diálogo crítico, num diálogo reflexivo do que aquilo que aconteceu há 75 anos atrás, há 80 anos atrás, né? Nós, em 2023, vamos marcar o 80º aniversário do levante do gueto de Varsóvia.
trazermos novos componentes de memória para todo esse processo da memória judaica. Eu acho que esse é um grande desafio. Sairmos das fantasias do carnaval de Purim para pensarmos o que significava a vida judaica na Pérsia, o que significava a entrada de uma rainha na corte do rei persa. Ressignificarmos o valor da liberdade hoje, aprendendo com o que aconteceu lá atrás, com o que a Haggadah nos traz. E mais ainda, aprendendo em loco, muitas vezes, sentarmos na frente de uma câmara de gás, ou pelo menos dos destroços da câmara de gás em Birkenau, e pensarmos naquilo que o ser humano consegue fazer para o seu semelhante. Qual é o compromisso judaico que nós temos de mostrar ao mundo aquilo que aconteceu? Mostrarmos, sairmos só do papel das vítimas. Este papel ninguém vai tirar de nós. Mas a gente tem a possibilidade de, numa superação deste processo, conversarmos criticamente, inclusive com os valores universais desse processo. Não vale a pena, pessoal, o tempo todo a gente ficar dizendo só, isto é incomparável. Ninguém pode imaginar o que aconteceu. Infelizmente, pessoal, isso aconteceu. E sim, às vezes, a história nos permite comparar. Porque a gente pode sair destas comparações num processo de crescimento como pessoas, como seres humanos. Acho que esse é o grande desafio. Não é fácil, sabemos disso. Eu e Karina há muitos anos mexemos com essa temática, pessoal, e eu aprendi, desde muito criança, a ouvir testemunhos como a gente ouvia na escola. Eu fiz a minha carreira inteira em escola judaica, até o final do ensino médio, ou na época colegial, ouvindo Ben Abraham falando. E o Ben Abraham tinha um papel importante. Mas nós não vivemos o que ele viveu. Nós temos que absorver o que ele viveu para tirarmos a nossa própria conclusão. Então, é isso que eu queria ter trazido para vocês. A primeira conversa, gente, é o desafio de internalizar para si próprio o diálogo com a memória, o diálogo que cada um tem com a memória, o que o coletivo pode mudar na sua educação desta memória, porque senão nós corremos o risco de ficarmos sem termos para quem educar. Acho que esse é o pior desafio que um professor ou um educador pode encontrar. Eu acho que era isso que eu queria falar um pouquinho. Eu vou dar agora, passar toda a palavra para minha querida irmã de alma, minha parceira de projeto, que é a Karina Igelka. Bom, boa noite, gente. Obrigada, Celso. Obrigada a todos. Obrigada aos Segundas Intenções por esse convite. Na verdade, a fala que eu vou fazer hoje é no sentido de reforçar a diretriz, né, a nossa visão pedagógica do projeto. Eu vou trazer o Primo Levi, que foi esse autor, testemunha lúcida da Shoah, que trouxe para a gente esse, como disse o Celso, manual de memória, né, que ele escreveu 2 anos depois de sair do campo de concentração, que se chama É Isto um Homem. Eu não sei, imagino que todos vocês já tenham se deparado com esse livro. É um livro escrito, então, 2 anos depois que Primo Levi é liberado de Auschwitz, e nele a gente encontra um testemunho muito objetivo
para o tanto de traumático que foi a vivência no campo de concentração. E eu queria falar de um aspecto específico, que é num capítulo onde o Primo Levi conta um sonho que ele teve. E que quando ele foi contar esse sonho para o melhor amigo dele, Alberto, não sei se vocês vão lembrar, se alguém já leu esse livro, ele descobre com muita surpresa que era um sonho repetido e comum entre os prisioneiros dos campos, e que ele se dava mais ou menos da mesma forma, com algumas variações, e que acontecia mais ou menos assim. O sobrevivente tinha conseguido, então, sobreviver a Auschwitz, um Congelou para todo mundo ou congelou para mim? Não, Não. acho que Karina Congelou. Congelou todo mundo. Não, tá congelado não. Só para ela, talvez. Só para Karina. Acho que só ela ela caiu a internet dela. Só a professora Karina lá. Congelou a Karina. Acho que ela saiu. Ou caiu o sinal dela. É isso mesmo. Caiu o sinal dela mesmo. Oi, Cá, você voltou? Tem como mandar uma mensagem para ela, Celso, para ela voltar? Estou mandando. Obrigado. Estava tão interessante. Já vai. Esses são os ossos dessa temporada, né? Que eu falei Temos a tecnologia oferece a gente nos unirmos numa época de pandemia, mas por outro lado tem esses contratempos. Já vai voltar. Oi, Cá. Gente, me desculpem. Ai, que chato. Não, pode continuar. É que eu estou agora no celular, então vai ficar um pouco mais bambo. Tinha que ser, né? Bom, então, como eu estava dizendo, eu estava contando do sonho do Primo Levi, que ele tinha sobrevivido ao campo, ele estava de volta em casa, num ambiente familiar, narrando as experiências de Auschwitz para a família. No caso, ele estava narrando para a irmã dele. E o que acontece no sonho é que a irmã simplesmente se levanta e sai. Não escuta o que ele tem para contar. E nesse parágrafo que ele relata o sonho, no final desse parágrafo ele faz uma pergunta crucial, que é: por que o sofrimento de cada dia se traduz no sonho repetido de pessoas que não escutam o que a gente tem a dizer? Ou seja, gostaria que vocês pensassem um pouco qual é o sofrimento de cada dia que se traduz nessa repetição. A gente sabe desde Freud que os sonhos repetitivos são sonhos de angústia. Então, qual é a angústia que está se expressando nesse sonho em que o outro ouve, mas não se interessa, ou ignora, ou simplesmente não vê o sobrevivente contando as suas histórias, das suas experiências da barbárie nos campos de concentração? Então, assim, como vocês sabem, eu sou psicanalista, não é à toa que eu escolhi falar do sonho, mas também porque o sonho do Primo Levi é muito emblemático, né? Ele tem essa dimensão, né? Esse desejo de conseguir sobreviver ao campo de concentração, mas ele também tem um desejo de ser ouvido. E tem algo que acontece nesse sonho que parece quase premonitório do que aconteceu logo depois da liberação dos campos e que acontece até hoje em dia, que é o não ouvir, né? A voz que ninguém ouve, a experiência que não interessa a ninguém, a indiferença do outro em relação à dor e à história de sofrimento. Então, a gente sabe que
os sobreviventes, assim que eles foram liberados dos campos, eles tiveram que fazer um esforço enorme para se readaptar na sociedade e que muitos não podiam falar do seu sofrimento, né? Muitos tiveram que calar porque eles chegavam em vários lugares e as pessoas não queriam ouvir o que o ser humano tinha sido capaz de fazer com outro ser humano, né? A desumanização que foi vivida nos campos, que a sociedade permitiu que o homem fizesse com o próprio homem, era uma coisa que não era bem-vinda. A Hannah Arendt conta para a gente. Ela tem um texto muito interessante que se chama Nós Refugiados, e ela dizia: a gente teve que aprender muito rápido que ninguém queria saber a nossa história, que a gente tinha que engolir o nosso sofrimento para ser bem-vindo, e que isso tinha que ser página virada. Foram anos, né, até que esses sobreviventes puderam contar suas histórias de uma forma que a sociedade conseguiu passar a escutá-los, né? Na verdade, foram quase anos 50, 60, depois do julgamento de Eichmann, as coisas começaram a circular mais e, com o tempo, elas foram, então, ganhando uma circulação e o sobrevivente foi ganhando um lugar de testemunha, que foi uma construção, né? Ele não foi sempre possível. E eu acho interessante o sonho do Primo Levi porque ele tinha, de alguma forma, essa premonição de que aquilo que aconteceu, aquele sofrimento do campo, não ia ser escutado. E a gente lida com isso até hoje, de alguma forma. E por que eu trouxe o sonho para falar da importância da memória e da educação da Shoah? Porque hoje a gente tem que fazer uma escolha de como a gente vai ouvir esses testemunhos, né? Na linha do que o Celso estava falando para a gente. Se a gente vai... Os negacionistas, eles existem a vida inteira, sempre existiram. A gente sabe que na Alemanha a Shoah foi possível porque... Na Alemanha, na Polônia, na Europa, a Shoah foi possível porque as pessoas escolheram não saber, né? Obviamente, foi uma escolha de se calar para permitir que tudo acontecesse, e por isso tudo aconteceu. As pessoas preferiram a ilusão de que nada estava acontecendo e preferiram a indiferença, que é um dos elementos de angústia no sonho do Primo Levi. Mas hoje, né, nós que sabemos que aconteceu, nós vamos ouvir esses testemunhos e levar adiante como histórias de sofrimento e de morte, ou seja, a gente vai levar adiante essa questão da vítima e transmitir a questão da vítima, ou a gente vai ouvir esses testemunhos, essas experiências, esse presenciar a noite da história da humanidade que foi a Shoah, né? Esse contato com o não-homem, essa força de vida, a gente vai ouvir isso como potência. E quando a gente ouve como potência o testemunho de um sobrevivente, faz muita diferença ouvir como potência e transformar essa potência em ferramenta para fazer a transmissão. Ou seja, entender que no testemunho tem histórias de vida que trazem para a gente valores éticos e morais, trazem exemplos que inspiram, exemplos de força, exemplos de resistência, da resistência que não é só a das armas, da resistência que também é a espiritual, da resistência que também é a psíquica. Quer dizer, a gente poder tirar, decodificar essas histórias, para tirar daí valores éticos e morais, para transmitir para as novas gerações, eu entendo que está aí o nosso papel na transmissão da história da Shoah. Ou seja, uma coisa é a memória,
né? E outra coisa é como nós vamos transmitir essa memória. Como nós vamos encontrar essa nova linguagem que o Celso estava dizendo. E para encontrar, a gente precisa, então, falar de valores éticos e morais. Ou seja, eu entendo que meu papel, nosso papel, meu e do Celso, como educadores da Shoah, é de educar no sentido de transmitir valores éticos e morais que possam inspirar as novas gerações a partir dessa memória e que, sim, a gente possa usar isso para construir seres humanos melhores, né? Para poder, sim, ter jovens mais críticos, adultos críticos, pessoas que pensam na história da Shoah como um legado que nos traz uma nova responsabilidade e algo que a gente, então, precisa se comprometer com que nunca mais aconteça, através de ações práticas, né? Não apenas de uma memória a ser reverenciada. A gente tem que honrar sempre, né, os sobreviventes e as vítimas, mas a gente precisa transformar o legado em instrumento de ação. Então, é assim que a gente pensa o projeto Marcha da Vida, e eu acho que é isso. Eu abro para questões, serão todas muito bem-vindas. Bom, Oi, Alberto, pode falar. Pode me chamar de Beto, Celso. Alberto é muito formal para mim. Era a sua mãe que te chamava, né? Quando dava bronca. Cara, a minha história é um pouco mais complicada. Minha mãe, ela me apelidou de Beto porque ela não gosta do meu nome, foi imposição do meu pai. Entendi. Então ela me apelidou ela aceitou e meu nome virou Beto. Então é melhor chamar como ela chamava. Pode falar, Beto. Oi? Então, é melhor chamar como ela te chamava, então. Obrigado. É porque ela não reconhece meu nome como Alberto, entendeu? Se você ligar para a casa dela e falar que ela falava Alberto, não tem ninguém com esse nome. Mas vamos continuar. Bom, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A minha irmã acabou de escrever um livro sobre a história da minha mãe, que minha mãe é uma sobrevivente do Holocausto. Tá? Não sei se vocês já viram Cerejas de Maio, já ouviram falar sobre esse livro. Ela terminou, o livro foi lançado esse ano, no meio da pandemia, e foi um sucesso de vendas. E estamos trabalhando para ter uma segunda edição dele. E o mais interessante, porque a Karina falou, é que foi difícil convencer a minha mãe a contar a história dela. Ela sempre achou que a história triste não é para ser contada. E eu sempre falei que a história da minha mãe não é uma história triste, é uma história de superação. A história de superação tem que ser documentada. Minha mãe está com 85 anos, ela passou o Holocausto quando era criança, tem uma história, um drama aí a ser contado. E foi um trabalho de convencimento muito grande. E foi um trabalho de 4 anos contando história. Minha irmã se reunia com ela toda quarta-feira para coletar informações sobre ela. E os meus 2 filhos foram na Marcha da Vida. E isso fez com que meus filhos também falassem para ela para contar a história dela. Entendeu? Então, como a Karina falou, me surpreende que os sobreviventes não tinham eu acho que interesse de contar a história. Muitos deles morreram sem contar a história porque não foi uma história de sofrimento e achavam que história de sofrimento era uma história chata para contar. Entendeu? Então, o trabalho sobre a Marcha da Vida é um trabalho muito bonito, muito bem bolado, muito bem. Vocês estão de parabéns. E obrigado, Celso, pela aula, entendeu? Porque que me ficou na minha mente esse negócio de não ter que contar a história. E a história tem que ser documentada, é uma história trágica da vida. É a história... Por incrível que pareça, uma vez um amigo meu falou que aquele desastre que teve no Japão, da tsunami lá, que teve em 2004, acho. 2000, na Tailândia. Não, foi Japão, Tailândia, que teve aquele drama todo. Japão também. Né?
que foi a história mais documentada do mundo, porque foi documentada à vista. E o Holocausto não teve essa documentação. E, por incrível que pareça, a minha mãe era uma criança. Quando terminou a guerra, em 1945, minha mãe tinha 10 anos. 10 anos incompletos. Então, ela é uma das poucas sobreviventes ainda pela idade. E eu acho que, por incrível que pareça, o Holocausto ainda é pouco documentado. Entendeu? Porque perderam a oportunidade. Aquele trabalho do Spielberg que ele fez no começo, em documentar, depois da lista de Schindler, que ele fez aquele museu em Los Angeles, foi um trabalho que buscou essas informações já tardias, esses depoimentos já tardios, que muitos já se foram. Né? Agora, me diz uma coisa, como nasceu a ideia da Marcha da Vida? Eu conheço a história, porque, como eu falei no começo, o nome da pessoa que você falava não era Cláudio Zones? Hein, Karina? Agora eu não sei, acho que minha memória está me falhando. Porque eu não me lembro que o Cláudio Zones, na época da Marcha da Vida, eu acho que ele era o tesoureiro do IES, é capaz de ter falado muito com ele. Era o tesoureiro, viu? Acho que era o tesoureiro, sim. Ou era o Zé Carlos Balaciano ou o Cláudio Zones, se eu não me engano. Não sei, quando eu lembrar ainda te falo. Bom, eu conheço a história, mas vale a pena ver de onde surgiu essa ideia, há quanto tempo tem esse projeto a nível mundial, que é um projeto mundial, em que vocês abraçaram. Eu sei que é um projeto muito complicado de se realizar, não é fácil levar um pessoal numa data marcada para um evento. 10 mil pessoas. Pois é, 10 mil pessoas. Com data marcada, levar um pessoal é um projeto mundial. Então, acho que vale a pena esclarecer, para explicar para a pessoa como nasceu a ideia a nível mundial disso e como vocês abraçaram, como chegou isso a vocês. Então, rapidinho, eu vi que a Rosete pediu a palavra, mas eu vou só te explicar, eu queria só te falar uma coisa, né? Quer dizer, essa questão que a Karina fala, de que as pessoas, os sobreviventes não queriam contar porque é muito triste, eu vou te dizer uma coisa, a gente sabe de que a própria sociedade israelense, por exemplo, e não só a sociedade israelense, muitas comunidades judaicas no mundo não queriam ouvir. Né? Quer dizer, não é só a questão que o sobrevivente não queria contar, mas durante muitos anos não se quis ouvir os testemunhos. Né? Eu te diria por duas questões que são importantes. Uma, porque assim, o Estado de Israel, quer dizer, criado logo em seguida, queria superar isso. Né? Para eles, né, naquele momento, o que tinha acontecido era a reafirmação do judeu diaspórico que tinha ido como ovelha para o matadouro. E que não era aquela noção de que a sociedade israelense estava construindo, dos heróis que defendiam, pegavam nas armas e defendiam seu país e estavam construindo a nação. Eles vieram a ouvir os sobreviventes quando do julgamento do Eichmann, e eles, em rede nacional, começaram a escutar um pouco mais assim, Pera, nós precisamos ouvir estas pessoas. Elas têm muita coisa para nos contar, inclusive para nos ensinar. Eu acho que essa é uma questão. Por outro lado, Beto, acho que tem uma dificuldade do ser humano enfrentar as suas mazelas e do ser humano enfrentar o que ele é capaz de fazer consigo próprio em termos de barbárie. A Shoah não é a única experiência que o ser humano tem de que as pessoas não querem escutar o que aconteceu. É muito mais fácil para a zona de conforto colocar debaixo do tapete e dizer, não, life must go on, a vida precisa continuar. Em vez de parar e dialogar com esta memória. O que é isto? O que a Shoah nos ensina? O que estes testemunhos, o que os sobreviventes de um massacre de Ruanda, a nossa Marcha da Vida ao longo do ano passado teve várias lives e uma delas nós tivemos o privilégio de poder escutar um sobrevivente do massacre de Ruanda, que justamente depois se converteu para o judaísmo no Canadá. É uma história muito interessante, mas essa questão assim, aí, o que sim, Beto, nos coloca, e eu acho fantástica a ideia da sua irmã ter publicado os relatos da sua mãe,
porque é desta forma, humanizando o que foi da desumanização. É lembrando a humanidade que ela fez isso com seres humanos e que ela pode repetir. Eu só ia me lembrar, antes de passar a palavra para a Rosete, assim, nós sempre passamos, como parte da preparação da viagem, talvez um dos documentários mais fortes que já foi feito até hoje, que é do Alain Resnais. Ele fez, em 1955, o famoso diretor francês, um documentário chamado Noite e Neblina. Ele é um documentário, vale muito a pena se vocês tiverem acesso, é um documentário de 34 minutos, nada mais do que isso, com imagens fortíssimas que ele teve acesso do arquivo alemão. Os nazistas... A minha irmã teve acesso a esse arquivo. E na verdade, ele traz, no final do filme, do documentário, ele focou a lente em cima de uma das ruínas da câmara de gás de Birkenau e diz assim: se nós não ficarmos alertas, quem de nós vai nos avisar para a volta de novos carrascos? Então, acho que a memória, nesse sentido, e a memória universal desta maneira, é um alerta. E acho que qualquer manifestação de memória pode ser um alerta. E essa memória que a Karina fala, de que esse sonho triste do Primo Levi, de que ninguém escutava, é porque para nós é muito fácil não escutar. É muito cômodo para nós. É fácil nós ouvirmos que estão morrendo, não só para mim, que sou sanitarista, mas não é fácil para nós ouvirmos que morrem 1.300 pessoas, 1.200 pessoas por dia no Brasil por causa de uma doença, né? E assim por diante, quantas outras coisas. E detalhe, é do ser humano gostar de ouvir só história de sucesso. Claro. Rosete, você queria falar. Rosete? Posso falar? Então tá. Olha só, eu tenho umas coisinhas para comentar para vocês perceberem como é sensível esse assunto, como é delicado. Talvez porque eu seja um pouco mais velha do que vocês, eu tenho uma vivência talvez mais próxima. Você não, Beto, você tem isso perto de você. Então, olha não, só. É que eu estou maltratado, Rosete, eu acho que eu sou mais velho. Primeira coisa, eu viajei muito. E eu tenho uma prima muito, muito próxima que vive em Munique. Ela é mais nova do que eu, pouco. Ela é brasileira e casou com um judeu polonês que vive em Munique. Ele veio aqui para um casamento, se apaixonou, bom, enfim. Então, o que acontece? Como eu viajei muito, havia 2 pontos que faziam parte de qualquer viagem minha. Alemanha, Munique, Israel, claro, onde eu tenho uma família muito grande. E há muitos, muitos anos atrás, eu, quando fui a Munique, fui a campos de concentração, alguns visitar. E vi também os monumentos para os atletas israelenses assassinados. Então, o que acontece? Quando eu estava nos campos de concentração, eu vi crianças pequenininhas, não sei, 5 anos, 6 anos, de escola de freira, com as freiras, visitando o campo de concentração. E eu fiquei muito impressionada e perguntei a uma freira como é que era isso. Eram crianças tão pequenas. E ela disse, sabe, nós temos que educar essas crianças para elas saberem que crianças como elas passaram por isso e para nunca mais acontecer. Eu fiquei muito impressionada, foi uma coisa que me marcou muito. E quando eu cheguei no Brasil, eu era mãe Liesen. Há quantos mil anos foi isso? Quando eu cheguei no Brasil, eu comentei com o pessoal da diretoria do Liesen, porque na época havia o programa de ir para a Disney,
uma professora de hebraico. E era um carnaval, porque as crianças davam trabalho. Teve muita história ruim com essas viagens. Foi uma coisa que apagou, se escondeu, se botou para debaixo do tapete, mas foi uma coisa ruim. E eu sugeria por que Disney, e não porque ia a um campo de concentração, já que crianças de 5, 6 anos não judias estavam indo. Queriam me matar, porque eu ia traumatizar as crianças, porque ppp, enfim, o assunto morreu. Então, hoje, eu sinto um coração triste, porque é uma situação triste, mas feliz e alegre, e dou parabéns a quem leva jovens para a marcha da vida. Parabéns mesmo. É a única maneira isso, e Deus quer que muitos não-judeus façam parte desses grupos, porque é a única maneira de não deixar acontecer de novo. A primeira geração que passou isso está morrendo. Entendeu? Quem vai contar? Quem vai dizer? Vocês que levam os jovens para a marcha da vida. E eu tenho outra experiência que eu gostaria muito de falar. Eu ia muito congresso. Em 1972, eu fui a um congresso em Lima, no Peru. E, dentro do congresso, havia os acompanhantes também. Fazia parte do congresso o jornalista Francisco Gottlieb. Ele era de São Paulo e era o dono do programa Mosaico na TV. A esposa dele era uma acompanhante. Bom, então, teve um dia, passei, fiz além do congresso, e um dia nós estávamos num ônibus, íamos para Machu Picchu. Olha, eu juro por Deus, eu nem percebi que eu estava com falta de ar, eu nem percebi que eu estava subindo, porque olha o que aconteceu. 2 mulheres sentam no ônibus. Uma delas é a mulher do Francisco Gottlieb. Como a viagem é longa, conversa vai, conversa vem, e, de repente, nós que estávamos em outros bancos, não sabemos como aconteceu, soubemos depois. As 2 começaram a gritar, mas gritavam tanto, se abraçavam, choravam, gritavam. Bom, a história é o seguinte, conversa vai, conversa vem, quem é você? Eu sou daqui, eu sou dali. A mulher do Francisco tinha um sotaque ainda bem europeu quando falava português. Enfim, uma tirou uma foto da bolsa, a outra tirou uma foto da bolsa, era a mesma foto e elas eram primas. Vocês podem imaginar o que é para uma mulher brasileira como eu, que nunca viu uma guerra, assistir uma cena dessa? Olha, o ônibus todo chorou, o ônibus todo gritou, nós paramos no ônibus, foi uma loucura, atrasamos a subida. Então, olha só, essa geração que passou isso, transmite para nós, está indo embora. Então, mais uma vez, são vocês que fazem a marcha da vida. Temos pedido que isso não aconteça mais. Só vocês podem fazer isso, mais ninguém. Não tem mais ninguém mesmo. Porque, olha, não é todo mundo, Beto, que consegue esperar. Eu tenho uma filha na Alemanha, eu tenho 2. A mais nova é casada, judeu, polonês, que vive na Alemanha, em Munique. Ele foi jogador de futebol junto com o Beckenbauer. Por causa dele, eu conheci o Beckenbauer. Aí, então, o Zelig sempre foi uma pessoa reservada em contar. Ele passou tanta integração. E o que acontece? Alguém convenceu ele a escrever um livro. Então, ele, há 3 anos atrás, escreveu um livro. Infelizmente, eu não li o livro porque é em alemão, então não tenho chance. E depois que ele escreveu o livro, ele entrou em depressão profunda, porque ele reviveu tudo aquilo e não conseguiu conviver com aquilo, porque ele fugiu do campo, ele
ele tinha 6 anos, fugiu sem pai, sem mãe, sem ninguém, entrou pela floresta, é uma novela, até que alguém, não judeu, acolheu ele, escondeu ele. O fato que eu quero dizer de superação é que quem consegue superar, para mim, eu sempre disse isso, são verdadeiros heróis. Heróis. Tem que fazer uma estátua para cada um que conseguiu superar, porque é uma coisa tão trágica, é muito complicado. Então, mas deixa eu te interromper, Rosete, desculpa a interrupção. Aliás, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Memória e esquecimento. A gente sabe que para muitos sobreviventes, poder sobreviver passou pela possibilidade de esquecer, né? De algum jeito eles tiveram que recalcar, eles tiveram que esquecer, eles tiveram que abafar memórias para poder reconstruir a vida. Porque a verdade é que com esse tipo de história, com esse tipo de marca tão profunda, tão traumática, o risco é de viver eternamente esse passado. Então, esses que puderam sobreviver tiveram que esquecer um tanto, e muitas vezes é por isso que não quiseram contar, ou é difícil que contem. A gente vê que é todo um esforço de lidar com a marca do traumático para poder reviver de um jeito que a pessoa não volte a se desorganizar o tanto que ela ficou desorganizada durante aquelas vivências. Então, assim, quando a gente fala de trauma, a gente está falando de coisas muito profundas que realmente corre o risco de entrar numa depressão, de se desorganizar de novo, e é por isso que esse processo é muito doloroso. E a gente vê que na história da humanidade também a história da Shoah precisou ficar abafada há um tempo, também porque a sociedade, de alguma forma, foi precisar se reorganizar para depois poder ouvir a história dos sobreviventes, porque aquilo não tinha espaço, era uma sociedade pós-guerra. Os sobreviventes, eles chegavam no país, eles já falavam em um mês. A Hannah Arendt conta nesse texto. Eu recomendo muito, viu, Beto, que você possa ler o Nós Refugiados. Ela conta, em um mês eles já falavam a língua do lugar, quase sem sotaque, Karina, porque o que importava era se refazer, era refazer Karina, a vida. você está falando um negócio que é muito interessante. É até bom minha mãe não estar aqui participando, acho que ela não conseguiu entrar, se desentendeu com a internet, mas é uma coisa, você falou uma coisa interessante, que é o aprendizado que ela teve. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, vale a pena, porque o livro ela conta as várias mudanças e superações que ela teve que ter durante a situação. E eu lembro de uma passagem, eu aí já vivi, meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e minha mãe aprendeu a virar a página de uma velocidade muito grande. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, meu pai teve 3 infartos num dia, ele morreu em 79. E eu me lembro que eu não sabia, porque eu estava fora do Rio, quando eu cheguei, eu soube que ele teve um infarto, e ligaram para a gente em casa falando que ele tinha falecido, e a gente foi para o hospital. Que ele tinha falecido, não, que ele tinha passado mal, a gente foi para o hospital. E quando eu cheguei, eu perguntei ao médico o que aconteceu, minha mãe perguntou ao médico o que acontecido, que ele falou que ela faleceu, minha mãe perdeu as pernas, minha mãe caiu. E eu perguntei o que aconteceu, ele falou que ele tinha falecido, e a minha reação, larguei minha mãe, comecei a esmurrar, tinha 16 anos, comecei a esmurrar tudo quanto é armário. Quando minha mãe viu a minha reação, ela começou ela deu uma revirada cadê a Karina? Ah, tá aí. Ela deu naquela hora falou assim: eu tenho 2 filhos para criar, e acabou a minha história com meu pai. Então, eles criam uma capacidade tão grande, rápida, de digerir as situações e viver o presente e pensar no futuro. É um negócio muito interessante. Você falou um negócio muito interessante. Esse pessoal, a história tem que ser contada, tem que ser preservada para exemplo. E esse pessoal, ele realiza muito, vamos dizer assim, a derrota, a perda, o sofrimento, numa velocidade muito grande. E segue a vida. É mais ou menos, acho que é isso que você estava falando, não é isso? Então, Beto, eu queria só pedir a palavra um pouquinho, porque eu acho que... Oi? Kardec, quer falar? Não. Deixa eu só dizer uma coisinha para acabar.
Meu neto, que agora tem 29 anos, ele fez teatro pela Ravid. E ele fez a Marcha da Vida ao contrário, porque ele estava em Israel e foi para a Polônia. O que ele gravou de tudo isso, o que ele escreveu de tudo isso, o que ele vivenciou em Israel por causa da Marcha da Vida, só quem tem filhos e netos que vão para a Marcha da Vida é que podem avaliar. Eu acho que, no fundo, eu fiquei com inveja porque eu não fiz uma Marcha da Vida, embora eu tenha visto muita coisa, não só de Israel, porque, inclusive, como criança, eu vivi lá, mas porque eu fui muitas vezes à Alemanha. Mais uma vez, a Marcha da Vida é, na minha opinião, o melhor, não vou chamar de evento, mas a melhor coisa que acontece para todos os jovens judeus. E olha só, mais uma de superação. Rosete, dá licença. Esse rapaz foi a Marcha da Vida. Oi, tudo bem? É, Ricardo, ele foi. Que ano que você foi, filho? Parabéns, muito bem. 2015. Rosete, eu só... O Eri Rosenberg, que você conhece, a mãe dele, a Emília, passou campo de concentração. E a Emília era uma pessoa esfuziante. Ela era do tipo que vestia roxo com amarelo, sapato da Carmen Miranda. Era um negócio... E as pessoas olhavam, juro, eu dizia todo dia, eu dizia publicamente isso, na Fiesp, em tudo que é reunião. A Emília tem direito a andar de balangandã, se ela tiver vontade. Porque se ela conseguiu superar o que ela passou, ter amor à vida, fazer o trabalho comunitário que ela faz, estar sempre penteada, maquiada e andar de roxo e amarelo, ela merece sair de Carmen Miranda e eu vou atrás dela batendo palmas. Então, gente, mais uma vez, essa geração está indo embora. Então, é isso que eu queria falar, Rosete. O que vai Acho que assim... Rosete, deixa o Celso falar. Cuidem para que isso nunca acabe. E, se possível, muito jovem não judeu vendo isso. Que vocês sejam abençoados pelo programa que vocês fazem. Obrigado, Rosete. Eu queria dizer para vocês, para mim, eu falo com certeza em nome da Karina também, para nós isso é um alento ouvir isso. Agora, queria dizer para vocês que, assim, sem dúvida nenhuma, ouvir os testemunhos e entender esse processo deles é fundamental. A questão é que, assim, nós, educadores, também temos que nos preocupar com outro desafio, é que eles não vão estar. E uma coisa que eu queria dizer, quer dizer, na verdade, duas questões só é assim, gente. A memória deles é a memória deles. Nós nunca vamos ter a memória deles. Um dos grandes erros pedagógicos que foi cometido ao longo de muitos anos na educação judaica foi querer que as novas gerações encarnassem a memória do que tinha acontecido, mas não aconteceu conosco. Acho que essa é uma questão importante do ponto de vista de educação. E aí eu entro com a questão da Marcha da Vida. Por quê? Muitas pessoas, já respondendo um pouco para o Beto, o projeto Marcha da Vida acontece desde 1988. Na verdade, ainda a Polônia estava sob domínio do Pacto de Varsóvia e do Partido Comunista, era muito difícil, e justamente com essa filosofia, era, na verdade, de começar, a Polônia estava se abrindo, e ela queria, e na verdade já havia a possibilidade de se conhecer aqueles cenários. E uma das questões que entrou, e a gente enfrenta muito hoje em dia, pessoal, é o preconceito interno. O preconceito... É isso que eu ia falar, um antissemitismo interno é muito grande, né? Polonês. Não lá. O preconceito interno nosso, e dizia assim, como que vocês têm coragem de levar para a Polônia? Eu jamais voltaria para lá. A mesma coisa que a Rosete falou. Então, quero dizer para vocês que, do ponto de vista pedagógico, isto é o maior pecado que a gente possa fazer.
Uma das experiências mais ricas com a Marcha da Vida dos Jovens que a gente organiza, pessoal, é desde 2014, nós introduzimos uma nova experiência na Marcha da Vida dos Jovens, que não é mais só ir para Israel e para a Polônia. Nós introduzimos uma visita de 3 dias para Berlim, com todos os jovens. E trabalhamos, por exemplo, como é a memória da Shoah e da Segunda Guerra para a sociedade alemã. Porque isso é um processo de reconstrução e de ressignificação da memória, de como você revê. Aí as pessoas começam a dizer, eu nunca mais colocaria meus pés na Alemanha. Isso é perpetuar preconceitos e que não permite que as novas gerações conheçam, dialoguem. E aí a Anne ainda está por aí. Mas a Anne me fez uma pergunta de como que a Marcha da Vida vai continuar sendo sobreviventes. Exatamente dessa maneira, Anne. Na verdade, nós temos os relatos deles, eles não viajam, inclusive, com a gente. Por isso também faz parte de uma linha da marcha que, num determinado momento, você absorve aquela memória deles, mas você vai recriar, ressignificar um processo de testemunho do que aconteceu dentro do teu mundo moderno contemporâneo. Não adiantaria se a gente só, pessoal, ficasse dentro dos relatos dos sobreviventes. Isso não é positivo do ponto de vista pedagógico. Entendeu, Anny? Quer dizer, é levá-los lá, em loco. Eu acho que a Rosete fala que nos Olha, Rosete, só um instantinho, Rosete, só um instantinho. Essa possibilidade... Peraí, Rosete, deixa ele concluir. Essa possibilidade... Espera um pouquinho. Peraí um momento, Rosete. Na prática, a coisa é diferente. Olha só, eu na Alemanha não tinha uma vida de turista, porque eu ficava um mês na casa da minha prima. Então, eu ia com ela no mercado, no açougue, enfim, na vida dela. Desculpa, Rosete, que ano era isso? A primeira vez, que ano foi isso? Que eu fui, a primeira pergunta que eu fiz, a primeira, foi, as crianças dela eram pequenas, hoje ela já é bisavó. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, Ana, vem cá, a tua babá, você fez as contas da idade dela? A tua diarista, você fez as contas da idade dela? Elas devem ter sido do partido nazista. Como é que você bota ela em casa para cuidar dos teus filhos? Porque eu era brasileira, com outra cabeça. E o marido dela me explicou que a forma que ele tinha de castigar os alemães era ter ido para a Alemanha, ele abriu muitas choperias, ele ficou muito rico, então eu fiquei rico no país por pessoas que me maltrataram. Para mim, a primeira vez foi tão difícil de entender, por isso que eu entendo quando alguém não entende. Rosete, em que ano foi isso? Em que ano você foi? Eu tinha criança pequena, minhas filhas já têm 60 anos, foi há muito tempo. Olha, deve ter... Tem um processo de memória, Rosete, que não é só nosso. Eu acho que é isso que eu estou querendo traduzir para vocês. Quer dizer, há um processo que é nosso, mas há um processo de memória que não é só nosso. A Alemanha passou por o que passou. O que eu quero dizer é o seguinte: manter um sentimento revanchista, de vingança, ou de um eterno ódio, não vai nem trazer de volta quem passou pelo que passou, não vai mudar a memória de ninguém. Peraí, Rosete, deixa ele concluir, Rosete. Rosete, deixa ele polarizar. Eu acho que vale a pena a gente talvez dar espaço para outras pessoas que queiram, talvez já se faça... Só um comentário, pedagogicamente falando, só um comentário. Meus 2 filhos fizeram
O judaísmo deles, apesar de eles estudarem a vida inteira no Lessing, ter uma educação judaica, pai e mãe judeus, etc., o judaísmo deles floresceu com a marcha da vida. A procura pela religião. A gente é muito laico aqui, muito laico não, muito reformista aqui em casa. A gente segue a linha reformista. E o judaísmo deles floresceu com a marcha da vida. Entendeu? Foi uma coisa que mexeu muito com o judaísmo na cabeça deles. Mas eu queria só interromper um pouquinho para falar desse aspecto que o Beto está trazendo. Quer dizer, na marcha, a gente entende que é muito importante falar da vida judaica pré-guerra. A gente entende que é muito importante falar da vida, para entender o que se perdeu. E para entender também as origens de muita coisa do judaísmo ashkenazi que a gente vive aqui. E Sefaradi, com certeza, porque também os sefaradim sofreram histórias de perseguição como nós, quer dizer, não tem como nós. Ó, Davi Levi, veja bem o que eu estou falando. Eu quero mas, assim, fazer um comentário sobre isso. Sim, já te passo a palavra. Obrigado. Posso só terminar essa Claro. fala? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente não entende que o fortalecimento da identidade judaica se dá por essa via revanchista, vingativa. A gente não quer trazer de volta um monte de jovens que odeiam alemães e poloneses. Em nenhum momento a gente entende que isso constrói identidade. Fora a nossa responsabilidade como a educação para a paz. Então, o que a gente entende que constrói identidade é saber de tanta beleza da vida judaica pré-guerra, 1000 anos de história de vida judaica pré-Segunda Guerra, e o quanto isso foi importante também como forma de resistência para todos os que sobreviveram. Quer dizer, o que cria identidade é a vida e não a morte. E é isso que a gente reforça o tempo todo, e é por isso que se chama Marcha da Vida, porque a gente entende que é uma resposta histórica para aquilo que uma vez foi a Marcha da Morte. Quer dizer, a gente responde a morte com a vida. Vamos deixar o Davi falar? Tudo bem? Queria fazer um depoimento. Eu participei com o Celso e a Karine em 2015 da Marcha da Vida. Éramos umas 150 pessoas. Eu acho que eu não era o único sefaradi, mas era um dos 2 ou 3 sefaradis no grupo. Foi muito impressionante, impactante. Primeiro, senti a emoção de todos que estavam no grupo e as experiências, as informações que o Celso e a Karina passavam. E uma coisa que chamou muita atenção, eu não tinha essa noção de que havia sefaradis nos campos de concentração, principalmente os gregos. O Celso colocou muito bem a história dos Sonderkommander, que eram principalmente gregos, que eram usados na operação daquela fábrica de morte e tudo mais. Depois disso, então, nos 2 anos seguintes, eu me esforcei e organizei uma sequência paralela em que o pessoal que vinha da marcha ia para a Espanha e para Portugal, para a gente pegar essas raízes judaicas em termos de Espanha e Portugal. Eu sei que a Joelle, que deu o depoimento dela semana passada sobre a expulsão dos judeus do Egito e tudo que aconteceu com os países árabes, e lendo algumas coisas, a gente percebe o seguinte: a raiz de muitos problemas hoje no Oriente Médio nasceram com o nazismo. Em 1920 e pouco, aparece a Irmandade Muçulmana, aparece o Mufti de Jerusalém, com toda uma inspiração nazista. Tanto que tem livros com fotos dele com Hitler, e já existe também, ele já tinha ideia de um campo de concentração deixa eu pegar o nome da cidade aqui, bom, eles já tinham planejado até um campo de concentração, imaginando a vitória nazista, que se tivesse acontecido, também iria acontecer nos países árabes. E através do que a gente lê, o Mufti de Jerusalém, ele tinha na Alemanha uma rádio que transmitia para os países árabes o ódio aos judeus. Daí muito que se vê hoje nasceu naquele período. E a ideia é que os judeus não poderiam conviver no mundo árabe e islâmico. Então, isso hoje, a gente está, Joelle, aí ouvindo também, pelo que eu percebi, praticamente nos países árabes não se sabe que existia o judeu.
muito pouco se sabe, isso foi apagado da história. E tem tudo a ver com essa influência dos nazistas nos países árabes e na realidade muçulmana. Eu acho que isso explica muito do momento atual de Israel. Só queria complementar que a Marcha da Vida, além de toda a história da loucura que foi tudo isso, traz uma consciência de muito do que acontece hoje em Israel em função dessa linha que existia já na época. Hoje tem fotos, a gente vê do Mufti com Adolf Hitler ou cumprimentando tropas nazistas. Então, tem muito a ver com a nossa história. Não sei se o Celso ou a Joelle, que está aí ouvindo, pode complementar. Era isso que eu queria depois. Obrigado, Davi. Eu queria dizer para vocês, gente, que assim é muito desafiador, tanto para mim como para a Karina, e nós não somos os únicos. Eu diria para vocês que há hoje uma linha pedagógica, e a gente tem, por exemplo, no Museu do Holocausto de Curitiba, uma parceria muito grande na nossa abordagem pedagógica, que é, de certa maneira, jamais perder a noção, digamos, obviamente, da memória. Não é fácil para ninguém encarar esse processo da memória, quando ela não é nada agradável para nenhum ser humano, mas, ao mesmo tempo, um convite para pensar no que a Karina falou, que é a celebração da vida, né? Eu acho que, assim, como é importante. Agora, ao mesmo tempo, gente, eu queria dizer para vocês, e Davi já escutou eu falar isso na Polônia, e eu falo sempre para as pessoas, ir para Auschwitz, não, eu acho que assim, a gente leva as pessoas a Auschwitz. A gente sempre diz que o desafio é como que essas pessoas vão sair de Auschwitz, né? Quer dizer, o quão transformador pode ser estas visitas. Acho que essa é uma questão que tem que ser pensada. As pessoas podem sair exatamente, digamos, do mesmo jeito que entrou, com seus preconceitos, com as suas ideias pré-concebidas, com seus chavões, e tudo bem, ou seja, de nada adianta. Eu sempre falo para as pessoas, se você vai para a Polônia para não aprender mais, para não se transformar, e só para ter certeza de que aquilo que você pensa é o correto e a verdade absoluta, não vá. São muitas horas de voo, cansa, é cansativo, não vá. Eu acho que, assim, na medida que, de certa maneira, as pessoas podem se transformar, eu acho que o processo educativo sempre convida qualquer ser humano a se transformar do que ele era, do que ele pode ser e melhorar. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Agora, Auschwitz não pode transformar ninguém em mais judeu, porque Auschwitz não é um lugar judaico. Não é. Né? Muitas pessoas se emocionam. O que eu acho que acontece, Beto, e o que acontece com os meninos que aconteceu, é que você, exatamente o que a gente está falando, você entra em contato, não só pelo que aconteceu, mas você entra em contato com uma história maravilhosa que existia, do judaísmo polonês, por exemplo, e você entra em contato, Beto, com suas raízes. Quando você começa a entrar pedagogicamente com esse processo, é claro que a tua identidade se fortalece, a tua vontade de ir atrás de novas experiências. Eu tenho certeza que teus filhos não se transformaram em mais judeus porque viram o campo de concentração, né? Porque aí eu acho que alguém falhou no processo pedagógico de educação judaica. Né? Pode repetir que eu não ouvi, eu ouvi mal o que você falou no final, por favor, desculpa. Eu acho que é o seguinte, que se, digamos, quem, do ponto de vista pedagógico, vai para os campos e volta dizendo eu saí de Auschwitz, mas tem algo errado no processo educativo. Auschwitz não pode e jamais deve transformar as pessoas em mais judeus. Se ir à Polônia, na Marcha da Vida, dar valor a uma série de coisas e conhecer, como eu tenho certeza que os teus filhos e outras pessoas que vão para a marcha conhecem a história do judaísmo polonês, a história do judaísmo ashkenazi, como a Karina falou, a riqueza que era aquilo. E tem, através da história da Shoah, a dimensão do que se destruiu,
aí sim você começa a transformar esse processo. Agora, fazer da educação judaica a Shoah como linha mestra é um pecado que a gente faz com a educação judaica. Para não dizer um crime. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei, eu digo para você o seguinte: talvez a gente não está falando de judaísmo, a gente está falando só de judaísmo, está falando de tradições. A Marcha da Vida provocou algumas situações muito interessantes. A união da turma deles, até porque a forma que é montada a Marcha da Vida nas escolas, principalmente no LIES, eu vou falar pelo LIES porque eu participei bastante disso. Um fechamento de um ciclo de ensinamento judaico na escola, porque é feito no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano já é vestibular. Por isso é feito, inclusive, no segundo ano. Terceiro ano é vestibular, já é dedicação, né? Dedicação exclusiva. Então, se fecha um ciclo, então eles se aproximam mais, e o preparatório do LIES, que tem todo um preparatório, e, na verdade, a Marcha da Vida começa no primeiro ano do ensino médio. É todo um ano de preparatório para a Marcha da Vida, não só financeiramente, como estruturalmente, como pedagogicamente, tá? Mas se tem a sensação que eu tenho é a seguinte: criou-se uma união maior entre a turma ficou muito mais unida depois que saiu. Meus filhos um já é formado, já é engenheiro, já há 3 anos formado, e os amigos dele são amigos da escola até hoje. Isso é uma coisa que só a escola judaica proporciona, né? Houve realmente como é que eu digo, um afloramento do judaísmo, sim. Se há um erro pedagógico, eu não sei. Auschwitz não pode fazer, mas todo o movimento cria assim uma chama do judaísmo, entendeu? De tradições, de apego a tradições, de convívio. Eu senti isso, senti nos 2 filhos. E detalhe, os 2 filhos estão numa distância muito grande, que a diferença de idade deles é grande, é 6 anos. Um foi em 2009 e outro foi em 2015. Entendeu? Então, é um negócio... E a sensação que eu tive dos 2 foi a mesma coisa. Aí cabe também a escola, não a escola, que a escola já terminou o processo, aos pais manterem isso. Entendeu? Agora, que há um movimento da cabeça dos garotos, tem. Né? De manter a coisa. Inclusive... a Marcha da Vida fez com que meus filhos incentivassem também a avó a contar a história delas, que é uma história que eu não conhecia direito, minha irmã não conhecia direito, muito menos eles. Entendeu? Sim, isso mas sabe, Beto, só para talvez dar um nome que eu acho que faz mais sentido, eu acho que reforça a questão da transmissão. Quer dizer, eles passam a se interessar pelas suas origens. Eu acho que a história dos avós ganha todo esse caráter de força, de inspiração, porque, afinal, essas pessoas são mesmo muito inspiradoras, e a gente tem demais a aprender com eles. E acho que toda a questão do bastão da transmissão a gente passa para eles. Quer dizer, eles vão ser a próxima geração que vão ter que contar essa história. E se eles têm uma avó que tem uma história dessa, eles voltam com a responsabilidade de conhecer essa história para poder levar adiante. Então, eu acho que é nessa linha, né, que vai acontecendo mesmo essa união. Os nossos grupos também ficam formados por muitos anos. Os grupos, a gente sabe quem viajou cada ano, porque são turmas mesmo. E acho que é um compromisso de engajamento no sentido de transmitir a história da Shoah. Eu acho que é isso que a gente constrói. E, além do que, a farra para a garotada é muito maravilhosa, né? Eu acho, pessoal, que a marcha, e a gente está se concentrando muito na marcha, mas eu acho que a gente poderia ir além disso, né? É a possibilidade de você estender esse processo de espaço de memória e de como que isso acaba acontecendo com cada um.
né? Acho que é isso que a gente está dizendo, e a marcha propicia isso. Acho que é um espaço, digamos, democrático de memória. Ela nunca, jamais foi e vai ser impositiva, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para deixar claro, né? Eu não acredito em nenhum processo de educação e de transmissão que seja impositivo, né? Mesmo sendo de uma tragédia como essa e com o compromisso de, digamos, da memória dela. Então, acho que isso é muito importante. E não pode, assim, porque nós vamos ter, eu acho que mais uma vez, eu falei para vocês de Purim, de Pessah, a gente vai ter sempre na vida comunitária os 4 filhos da Haggadah. São 4 diferentes personalidades e que vão reagir ao processo da memória de 4 diferentes maneiras e de 4, 16 e milhares de outras formas. Então, você sempre tem o inteligente que prepara, que vai... e o nosso desafio como educador dessas novas gerações é abrir espaço para que eles vivam isso de acordo com o seu processo, né? Sem ser impositivo. O que eu estou trazendo para vocês, gente, é que nós temos que mudar determinadas linguagens que elas talvez não fazem mais os jovens. Mas, De nada vai adiantar, gente, mais uma cerimônia com 6 velhinhas e sempre falando a mesma coisa e a gente sempre trazendo para a mesma linguagem de 30, 40 anos atrás. Celso, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou abordar de uma outra forma. Na época, eu me lembro muito bem que eu fui... Porque aquela história, quando levantou essa ideia da Marcha da Vida, na reunião do diretório do IES, na época, a gente tinha reuniões semanais. Toda segunda-feira de manhã, a manhã inteira era a reunião. Quando se levantou, foi levantada uma questão financeira da coisa, porque nem todo mundo tem condições de bancar. É um projeto que não é barato para a família, né? E como é que faria com as pessoas que não têm condições de ir, as crianças que não têm condições de ir? E ficou claro, e na reunião eu briguei por isso e falei, olha, gente, isso pode gerar um constrangimento, porque, obviamente, é um programa que todo mundo, a maioria das pessoas vai querer participar e nem todos vão poder participar. E foi estabelecido nesta reunião que todos iriam participar e problemas financeiros não deixariam de ser motivos para a criança ir. A escola teria que criar formas de ir, e eu mesmo falei, todo mundo tem que pagar alguma coisa que seja simbólica, tem que pagar para que possa... Porque tem que ter um custo, tem que ter, alguém tem que ter, não pode ser sacrifício só da escola. Tá? E eu digo para você o seguinte, quando você fala que não é impositivo, pedagogicamente não é impositivo, mas socialmente, dentro da escola, se torna uma coisa impositiva. A criança que, por acaso, ou por algum motivo, teve pais que, por exemplo, eu não vou, meu filho não vai porque o irmão dele vai fazer bar mitzvah em Israel no mesmo ano, ele não vai 2 vezes no mesmo ano a Israel. Nem todo mundo que faz o que eu fiz com meu filho quando ele foi 2 vezes. Tá? Então, se torna uma situação até que tem que ser muito bem trabalhada dentro das escolas, principalmente, com relação a não discriminar as crianças que, por algum motivo, não foram. Beto, deixa eu só te colocar um processo. E tem pais que então... só para concluir, tem pais que colocam de forma arbitrária que é um absurdo levar a criança para conhecer um gueto, um forno crematório. Tem pais que colocam, são taxativos nisso. Eu já tive muitas discussões sobre isso. Então, eu vou te dizer uma coisa, a Karina pode complementar, eu não sei até que horas a gente vai, na verdade, mas assim, eu queria só te dizer o seguinte, por conta de muitas coisas do que você falou, o Fundo Comunitário em São Paulo começou o projeto levando as crianças das escolas da Rede Judaica de Educação de São Paulo. Num determinado momento, a gente começou a receber questionamentos de pais de crianças que não estudavam nas escolas judaicas, por que não se fazia isso também para esses jovens. E a segunda coisa foi que a gente começou a perceber
justamente isso, de que muitos pais não queriam levar, não queriam mandar, e outra, que eu vou te dizer assim, eu fico feliz com essa experiência que você está colocando do Liesse, mas eu vou te dizer assim, ao mesmo tempo, nós tivemos uma experiência que nem sempre foi muito feliz com a questão das escolas, e não era só por conta do perfil do nosso jovem, mas tinha muito a ver com o não preparo dos professores. Né? Quer dizer, as escolas mandavam professores totalmente despreparados. Quando chegou em 2009, o Fundo Comunitário tomou, e eu acho que até hoje uma sábia decisão, de não mais fazer a Marcha da Vida em São Paulo para as escolas. Algumas escolas ainda mantêm essa experiência, mas a gente abriu espaço para fazer com universitários e pós-universitários. E a gente hoje desenvolve esse projeto com jovens de 20 a 35 anos. Legal. Eu vou te dizer uma coisa. A experiência mostra isso. Eu e a Karina temos absoluta propriedade para dizer, porque a gente já levou alguns dos grupos. A experiência é muito, mas muito, muito, muito mais rica do ponto de vista de Sem vivência dúvida. Quando você está mais maduro. Sem dúvida, eu concordo contigo plenamente. Então, acho que essa é uma questão... Eu não tenho dúvida, Gil. Mas, ao mesmo tempo, a minha crítica se faz, e eu conheço alguns dos professores, tanto do Eliezer como do Liesse, que foram, e que ao longo dos anos foram se preparando muito bem. Mas a crítica que eu faço, por exemplo, ao Vadarrino, tanto do Rio como de São Paulo, que jamais organizaram um processo educacional de preparação de professores na Polônia. Jamais. Nenhum dos dois, eu digo os dois porque São Paulo e Rio têm a maior população em termos de educadores e de professores. Nunca se organizou, por exemplo, um grupo de professores para fazer este projeto. E que fosse como preparação para que eles vivenciassem isso. O que acontecia é que eu via professores que chegavam na Polônia e tinham catarses, porque eles vêm de uma outra geração, não tinham preparo nenhum para a viagem e que eram antipedagógicos durante a viagem. Então, acho que são coisas para a gente pensar como desafio comunitário. Nós ainda precisamos preparar educadores para trabalhar a questão da memória da Shoah. Nós não temos. Quem ainda se preocupa em trabalhar com memória da Shoah, um ou outro professor que quebra o paradigma da eterna memória vitimosa, chorosa, e que não leva os jovens a uma outra concepção de memória. Então, acho que isso que fica, talvez, como um dos legados da Marcha da Vida. A necessidade não só de trabalhar dos jovens, de trabalhar os professores. Eu acho que essa é uma questão ainda a ser discutida no âmbito isso eu digo para você o seguinte, eu estou afastado do Liesse já tem, sei lá, uns 6 anos, talvez, 6, 7 anos que estou afastado do Liesse, porque a minha fase Liesse acabou depois de 20 anos. Claro. Aí eu digo para você o seguinte, eu passei até distante da comunidade, da comunidade, voltei agora para o conselho só para voltar a poder participar. Agora, essa experiência que está falando, para mim é uma surpresa, porque no caso do Liesse, volto a falar pelo Liesse, vocês devem conhecer muito bem a Moranita, que é a que prepara a Marcha da Vida lá, pessoal. A Moranita, a Janete Kupelstein, e eu não sei me lembro mais quem que participa, porque são as pessoas que preparavam. E a gente fazia um trabalho muito interessante, eu me lembro que a gente fez um trabalho que ainda deve ser feito, que a gente faz um concurso, a gente promove um concurso no Colégio Santo Inácio, aqui no Rio, e levam 2 alunos Goem, sempre 2 alunos Goem que participam do negócio. E engraçado que os garotos se tornaram amigos do meu filho. Entendeu? Os garotos muito bons se tornaram amigos do meu filho.
E é um negócio que é um negócio diferente, e eu acho que isso é muito importante. Eu sei, eu conheço as experiências que o Liesen levava os alunos para a comunidade Santa Marta, subia o morro para conhecer determinadas questões da desumanização, mas foi muito criticado durante muitos anos, né? Agora, eu não sei se alguém essas coisas, qualquer coisa diferente que saia da caixinha é criticado. Então, mas nós temos esse desafio. Beto, nós temos esse desafio. Nós somos pedagogos, nós somos educadores, nós temos que sair fora da caixinha para poder preservar essa memória. Né? Manter a memória sempre na mesma linguagem vai desgastar. Nós vamos falar com surdos. É verdade, concordo contigo. Eu concordo contigo. Acho que esse é o grande desafio. Acho que é isso que nós Eu acho que nós temos muitos desafios. Você, no começo da sua palavra, que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunidade maior, o Moisés não gosta de falar em comunidade maior, mas é comunidade maior, sim, eles têm um hábito de banalizar o que aconteceu, o fato. O nosso trabalho, e a gente está fazendo uma fase que a Rosete falou muito bem, que eu falei, em que hoje em dia nós estamos diminuindo cada vez mais os sobreviventes. Então, é o risco dessa história cair na banalidade. Esse é o trabalho que a gente tem, e a maior preocupação é o risco, aí essa é uma preocupação minha, e acho que é comum de todos também, da história do Holocausto cair na banalização dentro da própria comunidade judaica. Como uma coisa que aconteceu. Esse é o maior desafio. É verdade, você tem toda a razão. Se a gente continuar mantendo sempre estas mesmas linguagens, nós vamos fazer o sonho do Primo Levi ser verdadeiro. Exatamente. Nós vamos tentar contar e não vai ter ninguém que vai escutar. Não, vai virar uma página da história, mas não uma coisa, não um evento horroroso da humanidade contemporânea, vamos dizer assim. Ficou até bonito falar assim, entendeu? Uma coisa recente, e é uma coisa recente. O problema todo, que o que é recente é que alguém que vivenciou. A Joelle, semana passada, falou, que, para minha surpresa, que a situação dos egípcios no Brasil é uma coisa muito recente. A Joelle vivenciou isso. O Davi vivenciou isso. São imigrantes que vieram do Egito e sofreram a expulsão do Egito. Entendeu? E o Holocausto, a memória viva está morrendo. Ou seja, a minha mãe tem 85 anos e ela era uma criança quando acabou a guerra. Entendeu? Não temos mais pessoas, não existem, se existem, coitados, já estão muito idosos, pessoas que vivenciaram com uma idade madura para saber exatamente. A minha mãe, por exemplo, vivenciou a saída dos nazistas da Bélgica. Ela foi lá e achou lindo. Ela via os bombardeiros, achava que era fogo de artifício. Entendeu? Era criança, ela não entendia o que estava acontecendo. Não, é a memória da criança, né? É a memória da criança. Ela achava aqueles clarões lindos, que eram fogos de artifício. Era criança. Ainda bem que as crianças conseguem enxergar outras coisas, né? Se vocês assistiram o Jojo Rabbit... É uma conformação, mas é uma conformação boa, né? Claro, de vida, né? Uma fantasia que ela fez que permitiu ela ficar bem, sobreviver àquele momento. Ela achou uma farra. Se você assistir, viu, Beto? Se você assistir Jojo Rabbit, muita gente criticou esse filme que conta a história de um menino e como ele via a história do nazismo e tudo que os adultos fizeram. E é muito fantasiosa porque conta do ponto de vista do menino, quer dizer, como ele via os adultos tratando, endurecendo e se matando, e o que ele identificava ali, e mostra uma coisa parecida com isso que você está contando da sua mãe, como a criança fantasiava para poder transformar aquilo numa realidade palatável. Karina, se você puder, na Amazon você consegue comprar o livro da minha mãe. Vê se vocês leem Cerejas de Maio, de Judy Butler, Judy. Sim, o Museu do Holocausto trabalha bastante com esse livro, o Museu do Holocausto de Curitiba. Pois foi um dos que deu informações para ela. E você falou sobre o céu, um dos dois falaram
sobre a pesquisa, as informações do nazismo, dos alemães sobre a Segunda Guerra Mundial. A minha irmã conseguiu ter acesso aos arquivos, que ele falou que os alemães é uma coisa que os nazistas imperfeito, é a organização, que é extremamente organizado o negócio. Ela falou que ela conseguiu informações, inclusive informações que minha mãe não tinha, sobre o irmão dela que morreu e sobre a mãe dela que morreu no campo em Auschwitz. Então, gente, Beto, Olha, eu ia... Karina quer falar alguma coisa? Não sei, Suzana apareceu, não sei que horas... Eu queria deixar um Suzana, recado. que hora a gente tem até que horas para conversar, Suzana? Desculpa, o que você falou, Beto? Até que horas a gente tem para conversar? A hora que vocês quiserem. A gente está aqui. Não fala isso que a gente é abusado, Sô. Nós podíamos continuar, mas eu ainda vou jantar. jantar. Não fala isso que a gente é abusado, Sô. Não, é que eu ainda não jantei. Então, gente. Então não, tá. mas a gente já tem 2 horas de conversa aqui já. Então, eu queria deixar para vocês, antes a Karina falar as palavras finais dela, mas eu acho que assim, eu queria agradecer imensamente a Suzana, a Moisés não está, e os demais membros do Segundas Intenções, e dizer para vocês que, para mim, é sempre um prazer enorme poder estar falando sobre isso, porque é uma forma que a gente tem de, talvez, transmitir para as pessoas não só o que a gente faz, mas o que a gente gostaria de continuar fazendo, que é continuar preservando a memória de tudo o que aconteceu, mas trazendo uma linguagem nova, trazendo uma roupagem, né? É uma câmera de uma lente, de uma câmera fotográfica diferente, para poder, de certa maneira, trazer cada vez mais o diálogo com esta nova geração, né? De nada vai adiantar a gente achar que a gente está preservando a memória se a gente continuar falando a mesma linguagem de 50 anos atrás, de quando a gente começou a ouvir as histórias, né? Nós vivemos outros tempos, e eu acho que esse é um objetivo. E eu acho que é isso que, para mim, poder estar com vocês e falar com vocês isso, só me traz alento de ver as pessoas interessadas até essa hora de tratar isso. Então, eu queria muito agradecer, Suzana, do fundo do coração, obrigado pela oportunidade, e aí eu passo a palavra para... Eu que agradecer. Gente, só para finalizar, então, também faço dos agradecimentos do Celso, meus agradecimentos. A verdade é que isso, talvez nesse grupo, surpreendentemente, está parecendo até algo que a gente está conseguindo transmitir com relativa, vamos dizer, facilidade. Eu acho que tem grupos que são mais conservadores, onde esse discurso que a gente faz, ele é muito difícil de ser aceito, ele fica muito pesado para algumas pessoas que acham que a Shoah tem que ser cerimonializada. Não vamos olhar por essas novas lentes. Nós vamos transformar a Shoah em algo incomparável, em algo que não pode se tocar, a memória não pode se falar, você não pode jamais trabalhar com essa memória de uma forma mais fluida. Eu fico feliz de saber que esse grupo tem pessoas que conseguem enxergar esse processo maior, mais extenso, onde a gente precisa trazer o jovem para se identificar com a história, com as 6 milhões de histórias de vida que a gente tem da Shoah. E o que essas 6 milhões de histórias, só para completar o que a Karina está falando, o que essas 6 milhões de histórias têm a nos ensinar para entender o presente? Sim. Não só para sacralizar o passado, né? O passado pode ajudar a gente a entender o presente. Vocês, na comunidade do Rio de Janeiro, gente, vivenciaram muito de um presente não muito agradável internamente. Vocês sabem do que eu estou falando. E a memória e o passado pode ensinar a lidar com o nosso, e inclusive com as nossas mazelas internas dentro da comunidade. Gente, eu queria agradecer, Suzana, dá licença, eu queria agradecer muito a vocês. Celso, foi uma aula que você me deu. Eu agradeço muito essa aula, tá? Eu acho o desafio de vocês espetacular. Entendo perfeitamente o desafio que vocês colocam de fazer com uma nova linguagem, uma nova roupagem, falar sobre Shoah.
Isso é um desafio espetacular, um desafio grande. Admiro muito vocês para abraçar, arregaçar essa mangueira, levantar essa bandeira, tá? Bonito. E eu gostaria, em nome do Segundas Intenções, Su, me ajuda aí, Su, em nome do Segundas Intenções, convidá-los. Qual é a próxima palestra que vai ser daqui a 2 semanas? É 22, Anne Benchimol, ela estava aqui com a gente. Ah, é? Então, pronto. Anne vai ser Benchimol. Anne Benchimol. Vai ter, a gente vai agendar para março. A gente está vendo a agenda. Minha irmã vai falar sobre o livro dela. E eu não quero que ela fale sobre a Segunda Guerra, porque esse tempo já está muito batido sobre o Holocausto. Eu quero mais, a ideia é que ela fale mais do desenvolvimento do livro, como é que ela trabalhou para fazer o livro, que eu acho que é mais interessante, vai se tornar mais interessante. E minha mãe vai participar, porque ela ainda está bastante lúcida. Tem que tomar cuidado para não falar besteira, que ela está meio sem freio quando ela fala. Entendeu? Mas vocês conhecendo a dona Ellen, vocês vão entender o que eu estou falando. Entendeu? E eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigadão mesmo. Um abraço para o Moisés. Que pena que ele não pôde estar. É pena. Ele teve um problema particular, mas, enfim... Tem problema. Um abraço. Depois ele ouve a gravação. A gente está com 2 baixos. O Moisés com problema particular e o Joelson, que também pediu desculpas, que ele está se curando da Covid, que ele pegou a Covid. Cuidem-se, cuidem-se. Um abraço a todos. E bom apetite, viu, Celso? Obrigado. Um abraço. Obrigada, gente.